Olá, como vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre aquele garoto que estava presente naquela multidão quando a palavra fala sobre aquela multidão que estava com fome perto de Jesus. A multidão ela estava faminta e já era muito tarde. Os discípulos já pediram logo para o mestre liberar as pessoas, aquela multidão, despacharem cada um para ir para suas casas. E Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta. Você vê que o mestre ele sempre surpreende as pessoas com perguntas. Dificilmente o mestre vai ficar fazendo afirmações e etc. Uma resposta para as pessoas. Na verdade, sempre as respostas de Jesus ou era uma pergunta ou era uma história. Sempre, geralmente, você vai ver isso. Ou ele fazendo uma pergunta, respondendo a resposta com uma pergunta ou contando uma história. Mas aqui você observa que a multidão está ali ouvindo o sermão, porque suas palavras eram poderosas, suas palavras eram fortes, inflamava o coração das pessoas, as pessoas tinham sede de ouvi-lo, e aquela multidão estava ali para ouvi-lo e ouvindo. E perguntaram por ali quem tinha alguma coisa e encontraram um jovem, uma criança, um adolescente, uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele tinha 5 pães e tinha 2 peixes. E aí trouxeram para o mestre: olha, mestre, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas isso é muito pouco, né? Na visão dos discípulos, aquilo era muito pouco. Aquilo era insignificante em relação ao tamanho da multidão que, se não me foge da memória, era mais de 3.000 pessoas, ou era 5.000 pessoas, não consigo me recordar agora especificamente. Mas o que de fato aqui a gente observa é que os discípulos trouxeram para o mestre, que ele perguntou, ele não queria saber se era insignificante, ele não queria saber se aquilo era pouco demais, o que ele queria era algo para fazer um milagre. Agora, o que me chama a atenção é que quando ele pega aqueles pães e aqueles peixes, ele não olha com a visão dos discípulos ali e diz realmente é muito pouco. E também a oração da multiplicação dele não é que se multiplique, não. Ele pega o pão, ele pega o peixe e ele ergue e diz: a ti dou graças. Essa é a oração da multiplicação. Essa é a oração da multiplicação. A ti dou graças. E quando ele fala isso, ele diz para os discípulos: agora vocês vão e sirvam as pessoas. E os discípulos saem servindo, e sobrou ainda bastante coisa. Isso me traz uma reflexão de que muitas vezes, a gente não acredita em determinadas pessoas, a gente menospreza determinadas pessoas, a gente não acredita no potencial das pessoas, a gente não acredita que o pouquinho que as pessoas têm, que a gente vê, na verdade, que a gente está vendo, pensando que é um pouquinho, mas que as pessoas, por sua humildade, pelo seu jeito de ser, eles carregam consigo coisas grandiosas, que quando é passado pelo toque das mãos do mestre, que quando o mestre rende graças a Deus por aquilo que ele entende todo aquele processo, ele entende que não é pouco, que 5 pães e que 2 peixes não é pouco. O que faltava era ser compartilhado, Tem muita gente que possui, que carrega uma mensagem extraordinária, melhor do que a minha, que tem uma postura melhor que a minha na internet, que fala melhor que eu, que possui uma oratória melhor que a minha, que possui características melhores que as minhas no sentido físico, pessoas que têm muito mais facilidade em lidar com câmera, com microfones, mas que estão quietos, que estão segurando aquela mensagem
e que eles não levam, e que de repente muitas vezes alguém chega para ele e diz: ei, faz alguma coisa. Ele diz: não, mas o que eu tenho é muito pouco. Ele se acha que tem muito pouco, mas na verdade o que ele possui é muito grande, o que ele possui é extraordinário. Então não retenha nada que você tem, não retenha nada. Coloque à disposição do Mestre, coloque à disposição do Senhor, que Ele vai fazer isso se multiplicar. Não retenha nada, não retenha absolutamente nada. Na sua mente tem livros, não é um livro só, existem livros que estão aí dentro, que estão escondidos, tesouros escondidos dentro de você, que você só vai achá-lo, que você só vai desenterrá-lo se você buscar, buscar, buscar. Existem mensagens poderosas, existem sermões poderosos, existem palestras poderosas dentro da sua mente que você só vai chegar no auge quando você começar a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e daqui a pouco, quando você estiver no auge, que as pessoas olharem para você vão achar simples, vai achar é muito simples, é muito fácil, ele tem muita facilidade em fazer isso, mas eles não se esquecem de que quando você começou era insignificante, de que muitos olhavam e diziam: é muito pouco, não vale a pena, mas que quando você coloca nas mãos do Senhor, aquilo se multiplica, os seus talentos se multiplicam, as coisas acontecem. Você que toca um instrumento, você que faz alguma coisa em relação à arte musical, você que compõe, entendeu? Às vezes você pensa que isso é insignificante, que aquilo é muito simples, é muito comum, mas que na verdade vai alcançar milhões de pessoas. Então, ao invés da gente ficar retendo, segurando aquilo que o mestre colocou nas nossas mãos para trazer de volta para ele, para que ele possa fazer multiplicar, a gente fica retendo. Então, quando você, por exemplo, assume o compromisso, quando você assume essa oportunidade de repente estar diante das câmeras da internet, usando suas redes sociais para divulgar a mensagem que queima no seu coração, isso é uma das maneiras da gente poder colocar, expor para o mundo aquilo que o Mestre nos proporcionou, e agora a gente está colocando nas mãos dele de volta novamente, para que ele possa explodir, fazer, multiplicar e muitas pessoas sejam saciadas, porque tem muita gente faminta, tem gente que está com muita fome, está sedenta, e ele procura e não encontra algo extraordinário, algo forte, algo que mata a fome dele. Mas quando você chega com algo, com uma mensagem extraordinária que está dentro de você, você tem a coragem de abrir a sua boca e aquela pessoa de repente ouve você e fica impactado, diz: que palavras poderosas, que palavras extraordinárias, que de repente para outros podem até ser insignificantes, pequenas, irrelevantes, mas existe alguém que tem uma necessidade de te ouvir, de ouvir você falar, de ouvir a tua voz, de ouvir a mensagem que queima no seu coração, e essa mensagem ela tem o poder de impactar a vida dessa pessoa. Vidas que de repente estão na depressão, estão ansiosas, estão perturbadas, e quando ouvem você falar, até o seu tom de voz acalma aquela pessoa, até o seu jeito de olhar na câmera, até o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar faz aquela pessoa se acalmar. Imagine a mensagem completa que você carrega. Então, não retenha nada, entregue tudo que o Mestre colocou nas suas mãos. Não retenha nada. Os discípulos pegaram da criança algo insignificante, muito irrelevante em relação àquela multidão, e pegaram e não reteram, levaram, entregaram, compartilharam aquilo que o Mestre pediu para que fosse entregado. E o resultado, o interessante, é que sobraram, que sobrou. Houve uma sobra, porque existia de repente uma outra necessidade para matar a fome de outras pessoas. Isso é muito interessante. Não retenha nada, não retenha nada que o Mestre colocou nas suas mãos. Entregue aquilo que o Mestre colocou nas suas mãos. O que me chama a atenção aqui também com relação a essa história é que o Mestre, a oração dele é: a ti dou graças. Olha que oração poderosa. A ti rendo graças por esse pão. A oração de gratidão por aquele pão, que para muitos era insignificante, muito pouco, muito irrelevante, mas ele faz a oração da gratidão. Seja grato por tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, por tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos. Seja muito grato.
Oferte a mensagem que ele colocou no seu coração para as pessoas. Abra a sua boca. Não retenha nada que o mestre colocou na sua boca. Fale tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos, na sua boca. Entregue tudo aquilo que ele colocou, porque isso não é apenas seu. Isso é para ser compartilhado com as pessoas. Isso é para saciar a fome das pessoas. As pessoas estão famintas, estão necessitadas, estão depressivas, estão ansiosas, estão nervosas, estão passando por colapsos, estão passando por problemas, adversidades, muitas e muitas coisas. Então você tem uma mensagem que vai tranquilizar, que vai acalmar essa pessoa através de um livro, através de uma música, através de um vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, nas redes sociais adversas que possui aí. Abra a sua boca e entregue aquilo que o mestre colocou. Abra a sua boca e entregue aquilo que o mestre colocou nas suas mãos. Não retenha nada, absolutamente nada. Você entende o que eu estou falando com você? Então pensa nisso, tá bom? Um forte abraço e fica com Deus. Não esquece de deixar o like, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e de apertar aqui no sininho aí, esse sininho da vaquinha, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.